bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E nessa semana, então, a gente dá uma pausa no estudo dos reis da Bíblia, que nós estamos aprendendo muito com a história deles, né? Deus deixou escrito para o nosso crescimento, observação, análise e uma vida melhor no nosso dia a dia, vida prática. E agora a gente aprende um pouco com o profeta. É um profeta que entra nos nossos estudos. Aliás, serão 4 semanas aprendendo sobre a história extraordinária deste homem chamado Elias. Confesso para vocês que, olha, eu comecei a ler a história e continuei, não queria parar. Eu falei, nossa, mas tem que dar um tempinho aqui, porque senão eu leio tudo de uma vez. De tão interessante que são os detalhes da história de Elias. É um ministério que começa, inclusive, com um impasse com o rei Acabe. Elias, ele aparece assim, de repente, na Bíblia, né, diante do rei, faz um discurso, então desaparece. E aí o rei fica pensando no que está acontecendo, acontecem os problemas que Elias falou que ia acontecer. E a história é incrível, não apenas por Deus ter cuidado de Elias de formas impressionantes, mas porque Elias obedeceu a Deus mesmo quando a sua vida estava em jogo, viu, gente? Vamos então nos aprofundar na história dessa semana e deixa eu deixar a referência bíblica para você. 1 Reis, capítulos 17, versinhos 1 a 16. Se você não tem uma Bíblia em casa, inclusive, pede para a pessoa que te manda o áudio para falar comigo e a gente vai atrás de providenciar a Bíblia na região onde você mora, tá? Mas não fique sem uma Bíblia em casa. Tem esse manual de sobrevivência, né? Essa bússola que guia a gente nos melhores caminhos no nosso dia a dia. E se você quiser fazer a leitura complementar também ao estudo de cada semana, tem o link que eu posso te enviar, que tem o livro online chamado Profetas e Reis, que é o mesmo livro na linguagem mais atualizada chamado Ungidos. Nessa semana, capítulos 9 e 10. Leitura que ajuda muito a gente a compreender os detalhes da história registrada na Bíblia. Porque a Bíblia, convenhamos, é um resumo, né, daquilo que foi deixado escrito. Imagina se tudo que, por exemplo, Jesus fez enquanto viveu nos seus 33 anos estivesse relatado passo a passo, dia a dia. Né? Não seria 66 livros, seria uma infinidade de livros e ninguém daria conta de ler. Né? Então, ela é um resumo, por isso vem essa leitura complementar para ajudar a gente a entender melhor o estudo da Bíblia. Vamos então, nessa semana juntos, pedirmos para que Deus nos oriente através dos passos de Elias. Então, o resuminho para você do que nós vamos estudar nessa semana. Elias, ele fica chateado, tudo começa com Elias aborrecido com algo errado que ele estava vendo. Você fica chateado com algo que está errado, seus olhos veem e parece que às vezes fica de mãos atadas, não sabe direito o que fazer, como corrigir, como fazer. Às vezes nem pode e fica falando, mas e agora? O que eu faço? Vamos entender o que Elias fez diante de uma situação que ele estava aborrecido com o que estava vendo, sabia que estava errado e qual foi a atitude de Elias. Vamos acompanhar juntos. Também vamos saber como a gente deve reagir quando é repreendido. Quem gosta, né? Ninguém gosta de ser repreendido, gente. E Elias traz uma repreensão para o rei da época. E a forma que ele chega, o mais impressionante é isso, né? Porque às vezes a gente tem a responsabilidade de falar para alguém que está errado aquilo que a gente está vendo, mas chega de forma errada, né? A abordagem é errada. Vamos aprender com Elias qual foi a abordagem naquele momento, naquela circunstância. Ele não adulou, inclusive, né? Tem gente que às vezes dá volta, adula. Ele tem um comportamento um pouco diferente, educado, claro, como todo cristão deve ser. Mas vamos aprender a forma como Elias abordou dessa vez o rei, hein? Cada tempo, cada pessoa tem um modo diferente de Deus mostrar que deve ser corrigido o erro. E é interessante a forma de ele entrar e abordar o rei Acabe. Foi conduzido por Deus, Deus falava, vai para cá, Elias, e sorte a dele, porque foi perseguido, foi colocado assim, vários soldados atrás dele no reino inteiro, em outras nações, inclusive
tamanha perseguição à vida de Elias. E como é bom ser conduzido por Deus. E a gente termina a semana lembrando aqui, né, quem já leu essa história, ou então conhecendo o encontro que duas pessoas tiveram com Elias. Um vivia no palácio, chamado Obadias, e a outra vivia em outra terra, fora de Israel, e era conhecida como a viúva de Sarepta. O esposo havia falecido, ela só vivia com o filho, estava passando por dificuldades, e esses dois personagens, essas duas pessoas têm um encontro com o profeta e que muda a vida deles. Legal, né? Vamos juntos então aprender de Deus nessa semana. Então, para começar, eu trago aqui um versinho e a gente vai fazer uma oração juntos, tá? Para que Deus nos abençoe no entendimento e aplicação do conteúdo, né, do conhecimento que vamos ter. Oséias 14:19 diz assim: quem é sábio para que entenda essas coisas, prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Então vamos aprender, né, como os justos andam nos caminhos de Deus e como os transgressores recebem aquilo que eles estão buscando, né, enfrentando a Deus de forma aberta, clara, né? Talvez você conheça alguém e claro que a gente talvez não seja tão próximo, mas dentro da nossa nação, né, do nosso estado, da nossa região, vejamos pessoas que agem, né, de forma cruel, de forma corrupta, de forma errada. E qual deve ser o nosso posicionamento, já que buscamos a Deus? Vamos aprender dele, que é manso e humilde de coração, e a gente vai achar descanso para nossa alma, como diz a Bíblia, para a nossa vida. Vamos orar então, pedir isso para o nosso Pai. O Deus de Elias é o meu e o seu. Então agora a gente vai recorrer a ele. Se possível for, feche os seus olhos, porque nós vamos falar com Deus. Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque nessa semana vamos aprender muito com o Senhor. O Senhor deixou escrita a história de Elias, o teu servo, para que a gente aprendesse, vivesse, soubesse agir e reagir diante de circunstâncias ruins, complicadas, de corrupção, de erro. Nos ensina, Pai. Nós vimos te pedir que o Senhor nos guie, assim como o Senhor guiou o seu profeta no passado, guie agora, nesta semana, neste dia, neste instante, cada ouvinte do adolescente que precisa da sua direção. Guarda-nos em ti e para ti, é o que te pedimos e por tudo agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje, lembrando de dar um pulinho no nosso canal do YouTube, dá o seu joinha que fará toda a diferença para a vida de outras pessoas que precisam conhecer também do amor do Deus de Elias, o meu e seu Deus. Grande abraço, lembrando que juntos somos, adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.